voltamos com o programa Cidade de Leitores, abordando hoje vida e obra de Lima Barreto. Nossa convidada é a jornalista, escritora, crítica literária e romancista Luciana Hidalgo. Luciana, nós falamos bastante de Lima Barreto adulto, de Lima Barreto jovem. Agora, como foi a infância de Lima Barreto? Lima Barreto nasceu em 1881, ou seja, um pouquinho antes, 7 anos antes da abolição da escravatura, de pais que já eram livres, já eram mulatos livres. A mãe morreu muito cedo, ele tinha 6 anos, ele era o mais velho dos filhos e ficou sempre uma certa responsabilidade dele de cuidar dos irmãos e cuidar um pouco da família. O pai dele era tipógrafo e quando quando veio a República, ele era ligado a um monarquista, então ele perdeu o emprego e o único emprego que ele conseguiu foi nas colônias de alienados da Ilha do Governador, o pai dele. Então, trabalhou lá durante 10 anos, exatamente dos 10 aos 20 anos do Lima, desde criança. E ele morava lá na colônia, Lima Barreto, criança? Justamente. O que aconteceu? Como ele tinha esse padrinho rico, esse Visconde de Ouro Preto, que era ligado ao pai dele, o Visconde de Ouro Preto custeou os estudos dele no Liceu Niteroiense, que era um dos melhores colégios da época, com meninos ricos, brancos, onde ele era o único ali mais pobre, negro, tanto que quando ele fala da infância dele no diário, é sempre com muito amargor de quanto ele era excluído e discriminado no colégio. Não se falava bullying na época, mas imagino que ele deva ter sofrido, Bastante. Era um semi-internato. Nos fins de semana ele ia para casa. E onde era a casa dele? Dentro da colônia de alienados. Então, olha que contraponto, que extremos, Você viver entre esses dois mundos, lá onde você consegue ter um acesso à cultura e a desenvolver toda a inteligência que ele já tinha, óbvio, mesmo se fosse autodidata, e voltar no fim de semana para aquela situação toda. É muito contraste, E para uma criança, se ele tinha o quê? Ele 10 passou anos. 10 anos. 10 anos, dos 10 mais ou menos aos 20 anos. E no finzinho desses 10 anos, o pai dele enlouqueceu e teve um surto psicótico e nunca mais voltou desse surto. Então, além de tudo, ele teve que conviver com o pai louco e arrimo de família. Então, depois de estudar tudo isso, qual é a relação que você faz entre a loucura e a arte em geral? O que eu acho, assim, depois de ter estudado muito e percebido e absorvido da obra do Bispo e da obra do Lima, é que existe ali um limiar, é até difícil comparar o Lima com o Bispo, porque o Bispo realmente teve diagnóstico psiquiátrico, tinha visões místicas, e vivia muito outros mundos, Eu acho que esse contato com outros mundos, que a psiquiatria vai dizer que é delírio e que talvez alguém místico vai dizer que era uma visão, Eu acho que isso enriquece muito a arte, eu acho mesmo. Eu acho que não quer dizer que porque ele tem visões ou vive entre delírios e ouve vozes, porque que isso necessariamente vai fazer dele um artista, não é isso. Mas no caso de várias artistas, eu acho que o Van Gogh, eu poderia dizer, e principalmente o Antonin Artaud, que é um dramaturgo, um escritor francês muito importante e que escreveu muito também sobre a trajetória dele, que também passou 9 anos internado em hospícios, na França. Acho que tem uma abertura, um mistério aí, que é um mistério. Eu não poderia te dizer concretamente que é isso ou é aquilo, mas que existe uma hipersensibilidade, um trânsito interessante entre, como eu falei, entre o real e o ficcional. Isso eu acho que há. E você vai continuar nos ensaios, na crítica literária, ou você quer ser mesmo romancista? Olha, eu sou bastante dividida, Porque eu acabei de vir de um pós-doutorado em Paris, onde eu
né? Trabalhei durante 2 anos em cima da autoficção, que começou com Lima, né? Porque eu considero Lima o fundador da autoficção no Brasil, né? Na literatura brasileira. Mas já estou escrevendo o próximo romance também, né? Então eu estou dando palestras sobre autoficção, palestras sobre o passeador e já estou escrevendo o próximo romance. Então acho que eu vou ficar meio dividida. Que bom, porque essa divisão é ótima, porque os livros são todos ótimos, seja ensaio, seja crítica literária, jornalismo e romance. Também foi uma estreia formidável, adorei o Passeador. Luciana Hidalgo, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.